Olá, pessoal! Vamos continuar a nossa aula de História da Igreja e dessa vez nós vamos ver a história da Igreja medieval, que vai do século V até o século XV, portanto, 1000 anos de história. É muita coisa, né? Para a gente resumir em pouco tempo, então vamos continuar dando aquela acelerada para a gente passar os principais acontecimentos da evangelização, do trabalho da igreja, principalmente ali na Europa, depois da queda do nosso Império Romano. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, nós temos aí, vocês já estão vendo, a antiga igreja de São Pedro, antes dessa que existe hoje, lá em Roma, Basílica de São Pedro. Então, nós temos aqui um desenho da antiga basílica construída por Constantino, gente, no século IV, por aí, né? Final do século IV. Nós temos, então, algumas coisas, até que nós podemos ver, né, que é um desenho, né, daquela obra, né, aquela escultura egípcia que tem na frente lá da Basílica de São Pedro, muito bacana. Então, foi construída bem em cima do Circo de Nero, tá bem? Vamos à frente para a gente tentar dar conta aqui do nosso recado, certo? Nós começamos com a invasão dos povos bárbaros, vocês lembram? Eles entram no Império Romano e eles destroem o Império Romano, as invasões bárbaras, uma das causas do Império Romano ter caído, né, no século V, em 476. Então, já não temos mais o Império Romano. Temos outras situações, como a estagnação das conquistas desse império, a crise do escravismo, a redução das arrecadações de impostos, a falta de recursos para sustentar o império, as guerras, né? E a ascensão do cristianismo, que também fez essa mudança grande. Alguns momentos dessa vinda dos povos germânicos que abalaram completamente e destruíram o Império Romano. Não vai ter mais Império Romano do Ocidente, certo? O Império Romano do Oriente, vocês podem ver aqui no mapa, esse Império Romano do Oriente vai continuar, né? Vai continuar. E os germanos, os germânicos, né, vão fazer essa vinda aqui, essa entrada para a Europa Ocidental, né? Essa parte aqui é considerada Europa Oriental. E aí, várias levas e muitos anos, não foi uma vez, né? Um pouco tempo, uma vez só, não. Eles vão entrando e vão assumindo e fazendo toda essa mudança, impondo aqui a sua vida, seu modo de ser, sua cultura. Então, alguns acontecimentos. Em 410, Roma é saqueada pelos visigodos, comandados por Alarico. 452, vem os hunos, com Átila, né? O Papa Leão Magno convence esse rapaz de não saquear Roma, mas, né, ele vai para outro lado da Europa. Em 455, Roma é de novo saqueada, agora pelos vândalos, comandados por Genserico, e finalmente, em 476, o general germânico Odoacro depõe o imperador Rômulo Augusto e termina aí o Império Romano, né? Claro que a população romana está por aí, né? O povo germânico está por aí, não tem mais aquela organização do império, não tem mais essa organização. Tudo isso agora acabou, agora quem manda são os germânicos, chamados bárbaros, não é? Vários povos, e cada um vai formando o seu reino. Então, agora, algo que tinha uma unidade política, agora não tem mais. Agora,
São vários reinos, várias unidades políticas. E o que acontece com a igreja, né, para evangelizar esses povos? Porque a igreja continua. A igreja é a única que vai continuar, né? Ela vai ser aí a herdeira, né, dessa civilização ocidental, né, dada aí pela cultura tradicional dos romanos. Então, alguns povos invasores, como francos, anglos e saxões, eles eram pagãos. Mas aí os visigodos, ostrogodos, vândalos e burgúndios eram arianos, gente. Aí é um problema para a Igreja Católica, que vem realizar uma dupla missão. De um lado, evangelizar os bárbaros pagãos e, do outro lado, converter os arianos, que vocês lembram, né, da heresia dos arianos, que negava a divindade de Jesus, certo? Então, vejam o problema aqui, né? Como fazer? Jesus, para eles, era menos que Deus. Então, a Igreja Católica vai se esforçar muito para evangelizar esse povo, mas vai conseguir, né? Com o tempo, eles vão se tornar todos cristãos. Vamos à frente, porque temos que andar um pouco, né? Na Espanha, nós temos Leonardo e Isidoro, vão evangelizar aí os suevos e os visigodos, que são arianos na Espanha, vejam bem. Na Irlanda, a Irlanda é cristianizada por São Patrício. São Columbano vai estar na Escócia, ele é um monge irlandês. Ele evangeliza vários povos ali daquela região, né, do Reino Unido hoje, né? Escotos, pictos, bretões, anglo-saxões, também são convertidos por Santo Agostinho, monge beneditino. Estão vendo? Os monges estão na linha de frente dessa evangelização. Na Gália, onde hoje é a França, São Martinho de Tours e Honorato, os trabalhos de São Remígio, principalmente na conversão dos francos. Os francos bárbaros já é um grupo bastante grande, vão ocupar toda aquela região onde é a França hoje, e o primeiro aí que vai ser batizado é o rei Clovis. Na Itália, temos os lombardos, que são evangelizados pelo próprio Papa Gregório Magno, né? Ele que organizou, claro, né? Nós temos aqui o batismo de Clovis, na França, e a esposa dele, que ajudou muito na conversão desse rei franco. No fim do século VII, boa parte dos croatas e sérvios é cristã, já, então vocês já começam a ver a mudança. Na Germânia, o beneditino São Bonifácio evangeliza os saxões, Frígia, Turíngia, e, por conta disso, vai ser nomeado bispo de toda aquela região. No século IX, nós temos Ascário de Corva e seus monges, de novo, né? Evangelizando a Dinamarca, a Suécia. Na Noruega, que é ali pertinho, o cristianismo se afirma no século XI. No século IX ainda, dois irmãos de origem grega, Cirilo e Metódio, vão evangelizar os eslavos, que é a parte oriental da Europa. Depois da metade do século IX, são convertidos os tchecos, os búlgaros, e no fim do século X, todo o povo polonês, por obra dos sacerdotes boêmios e alemães. No século X e século XI, continua a evangelização dos húngaros e dos russos. Então, vocês estão vendo que a igreja, né, continua firme trabalhando na evangelização desses povos aí. Vamos ver a formação, então, de um novo império cristão. Então, a igreja está evangelizando. A igreja começa, então, a se aproximar agora desses reis. E os reis se aproximarem do Papa. Tomando aqui uma aguinha, né, para hidratar um pouco. Vamos ver, a conversão de Clovis e a cristianização dos francos, que são os primeiros bárbaros a se fazerem católicos, vai construir a primeira pedra de edificação da Europa cristã medieval. A aliança, então, entre os francos e o papado vai se constituir num primeiro núcleo do qual toda a grande família europeia será cristã, certo? Essa aliança ela vai se concretizar em 754, já estamos no século VIII,
com a consagração de Pepino, rei dos francos, pelo Papa Estevão II na igreja de Saint-Denis, perto de Paris, em, na França. E a doação do patrimônio de São Pedro. Presta atenção que esse patrimônio de São Pedro são essas terras que nós vemos aqui no mapa, olha, chamados estados papais. Então, por doação aí do Pepino, né, o Papa e a Igreja vai ter essas terras e outras tantas, mas essa daí vai gerar muito problema para a Igreja, para o Papa. Vamos ver. Então, essa doação vai ser reforçada no ano 800 com a coroação de Carlos Magno, estão vendo aqui, né? Coroação nessa imagem. Ele é o novo imperador romano do Ocidente. Então, né, a França ali, os francos retomam uma espécie de volta ao Império Romano, né? Então, Carlos Magno, meu xará, vai ser uma imagem, né, do que foi o Império Romano, o novo imperador. A aliança do Papa, então, com os francos é totalmente original. O Papa recorre à proteção, então, do Carlos Magno, invoca a sua justiça, mas, ao mesmo tempo, o Papa também vai aparecer como alta autoridade sobre a terra, aquela que confere à casa reinante a dignidade régia e imperial, certo? Então, o Papa é quem vai, já era, né, nessa época, mas o Papa é quem vai legitimar, né, a coroação do rei e o seu império. Essa aliança, então, irá mudando progressivamente com o tempo, gente. Vai haver confronto, principalmente com relação aos domínios do Papa. Esses domínios começam a ter uma certa supremacia política e financeira, e também vem depois a questão das investiduras, e isso azeda completamente o relacionamento entre a Igreja e o Império. Esses estados papais são territórios doados à Igreja pelos proprietários de terra e depois pelo rei Franco Pipino Breve, após ele socorrer o Papa e Roma dos ataques dos lombardos. É o chamado patrimônio de São Pedro. O que vai acontecer? Nós continuamos ainda com essa relação do Papa com os reis, né? Isso vai crescer bastante, mas também o Papa vai estar muito próximo dos monges, muitos papas foram monges, e isso vai ser importante para a evangelização de todo esse momento da história medieval, do feudalismo e assim por diante. Vamos ver agora a questão do papado e os monges, né? O monarquismo. São Bento, então, é o chamado pai da Europa. Em 529, ele se estabelece com alguns dos seus discípulos no Monte Cassino e funda um mosteiro do mesmo nome, que é esse lugar aí onde está esse novo mosteiro, né? Isso é novinho. Imagina, no século VI, né, como era um mosteiro muito simples neste lugar, Monte Cassino. Ele vai ficar ali até sua morte. A vida dos monges ali, seus amigos que convivem com ele, é dividida entre trabalho manual e intelectual e também o ofício divino diurno e noturno. Também eles tinham que acordar de madrugada para rezar. O trabalho metódico desses monges vai recuperar várias regiões da Europa, desbravar outras, numa obra de evangelização e desenvolvimento econômico e social. Vejam que no começo eles não só rezavam, eles também trabalhavam a economia e o atendimento dos pobres e assim por diante. A regra beneditina formou vários santos, como São Gregório, Santo Agostinho de Cantuária, São Bonifácio de Fulda. Também muitos bispos saíram aí, né, deles, dos monges. Cerca de 23 papas saíram principalmente dos beneditinos, de São Bento, certo? Da Ordem de São Bento. Na opinião de alguns estudiosos, incluindo Wegelin, filósofo que ele é, né, austríaco, a regra de São Bento elevou o monastério à condição de modelo para a organização social e política
da cristandade. Então, o mosteiro se tornou um modelo do crescimento, da educação, da cultura, né? Da Europa, não só da Europa, de todo o Ocidente. Nós vamos ver o Papa São Gregório Magno, uma grande figura nessa época. Ele era de família de patrícios romanos, família grande, rica, poderosa, né? Ele chegou a ser prefeito de Roma, depois se tornou um monge beneditino, núncio em Constantinopla e depois se tornou Papa Gregório Magno. Com a queda do Império e as invasões bárbaras, lembram, né? O papado vai aparecer como a única força capaz de criar uma unidade. Nada mais conseguia manter a unidade, né? A igreja vai fazer isso. A igreja vai conservar isso, né? Essa cultura. Ela vai introduzir o evangelho em formas políticas e sociais novas, né? É um novo mundo, nas quais estavam mescladas as tradições católicas, os elementos da civilização romana e os costumes bárbaros, certo? Então, vai ser uma mistura disso daí que está em jogo agora, né? Gregório Magno, então, teve uma atividade extraordinária, foi um grande papa, por isso que é Magno. Ele manteve contato com os patriarcas orientais, bispos, o imperador bizantino, o rei da França e da Espanha, os príncipes da Inglaterra, de Borgonha, os governadores de províncias, os administradores das propriedades pontifícias, lembram? Para ele, o patrimônio de São Pedro era o capital de Deus, que deveriam servir para matar a fome dos pobres. Olha que ideia interessante, né? A igreja tem terra, a igreja tem pessoas trabalhando nessas terras, essas pessoas, esses trabalhadores, eles plantam, né, produzem, manda aí uma parte dessas rendas e mais algumas taxas que tinham que pagar para a igreja, e o Papa diz, né, que essa arrecadação precisa converter-se em matar a fome dos pobres. No seu imenso trabalho doutrinário, já que ele, né, fez muito ensinamento e escreveu bastante, também pastoral, litúrgico e administrativo, o Papa se preocupou em formar o homem da nova sociedade. Então, nós temos uma nova sociedade. Qual é o homem novo para esse momento? Qual é o presbítero? Qual é o padre novo para esse momento? Então, ele trabalhou também a formação, não é? Então, nós temos aqui que ele definiu o Romano Pontífice com o lema Servo Servorum Dei, quer dizer, servos dos servos de Deus. Ele introduziu o Pai Nosso na missa, até então não tínhamos o Pai Nosso na missa, e também ele faz uma grande compilação, né, dos que depois ficou conhecido como os cânticos gregorianos, por causa do nome dele. Então, ele dá uma ordenação para tudo isso, que chegou até hoje, hoje também já bastante apreciado. Vamos falar sobre o outro lado dessa história que nós estamos vendo. Nós estamos vendo aí, né, o Império, a Igreja medieval no Ocidente. O Império Romano continua, lembram, não caiu ainda, continua no Oriente. E a capital continua ainda Constantinopla. O que está acontecendo lá? Né? Como que a igreja está atuando nesse lugar? Então, em 395, o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em duas partes, ocidental e oriental, só para a gente lembrar, não é? Bizâncio, ela constitui a primeira nação cristã da história. O cristianismo foi parte muito importante dessa cultura. Lá em Bizâncio, Constantinopla, foram realizados 8 primeiros concílios. Vamos ver um pouco desses concílios aí, do que se tratava. O primeiro, o concílio, né, que apareceu, foi o concílio de Nicéia em 325. Ele condenou o arianismo, que negava a divindade de Cristo. O segundo concílio ali, Constantinopla, teve vários, né, em Constantinopla, 381, ele definiu a divindade do Espírito Santo, condenando o macedonianismo. O que é isso?
macedonianismo afirmava que o Espírito Santo era criatura do Filho. Olhem, para vocês verem, né? Então, reúne um concílio para condenar essa heresia. Depois, um outro concílio, terceiro aí, 431, Éfeso, condenou o nestorianismo, que afirmava ter Jesus Cristo duas pessoas, a divina e a humana, e a pessoa humana era assumida pela divina. Então, praticamente, né, Jesus não era nem tanto humano, era só divino, não sentiu dor, nada, é uma heresia condenada. Depois, o concílio de Calcedônia, em 451, né, 20 anos aí depois de Éfeso, ele condenou o monofisismo. O que é isso? O monofisismo diz que Jesus só tinha a natureza divina. Eles afirmam que Jesus Cristo é uma só pessoa, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, vamos lá, né? Vamos repetir aqui. Eles afirmam que Jesus é em uma só pessoa, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, é um monofisismo, né? Só uma natureza, a natureza divina, né? Toda a pessoa de Jesus é reduzida somente à natureza divina. Em suma, dizem que Jesus não é homem. Constantinopla III, em 680-81, condenou o monotelismo. Olha, lembram que eu falei que tinham várias heresias? Portanto, olha, veja. Segundo a qual o monotelismo, em Jesus Cristo só existia uma única vontade, só tinha vontade divina. Então, Jesus não era nem humano e não tinha vontade humana. Quem mandava na vontade humana, no ser humano de Jesus, era o divino. Então, sabe aqueles pensamentos, né, que Jesus é... Não, você falar que ele era humano, isso é um absurdo, né? Ele era só Deus e pronto. Ele apareceu mais ou menos aí como humano. Essa então é a heresia. Próximo concílio, lá, né, no Oriente, Nicéia II, 787, condenou o iconoclasmo e legitimou a iconodulia. Faz distinção entre culto de veneração e de adoração. Vamos explicar um pouquinho isso. Iconoclasmo é a destruição das imagens. Então, surgiu todo esse movimento nessa época, no século VIII, para destruição das imagens. Não aceitavam mais imagem por influências, né, externas, se destruíam as imagens todas, e isso gerou uma confusão muito grande. A iconodulia é exatamente a veneração da imagem. Então, faz distinção esse concílio, o que é veneração e o que é adoração. Adoração só a Deus, claro, veneração se pode fazer às imagens, santos e assim por diante. Há um outro concílio, Constantinopla IV, em 869, ele vai definir com precisão o culto das imagens, estabelece o direito das sedes patriarcais, né, que as sedes grandes que comandavam uma região bastante grande, numa cidade muito grande e importante do cristianismo, do Oriente, e ali chama-se sede patriarcal, e o bispo, né, daquela região que comanda tudo ali é o patriarca. O Concílio de Constantinopla I, realizado em 381, bem antes ainda, ele tinha condenado o macedonianismo, e para explicitar claramente a fé ortodoxa, eles retomaram o artigo 32 do símbolo de fé niceno, lembram? Que rezava apenas, né, lá em Nicéia. Cremos no Espírito Santo. E aí foi acrescentadas as palavras, Senhor e fonte de vida que procede do Pai, conforme a citação de João 15, 26. Adorado e glorificado, juntamente com o Pai e o Filho, e falou pelos profetas. Então, assim, tem origem o nosso símbolo de fé niceno, por causa do concílio de Nicéia, constantinopolitano, por conta deste concílio que nós vemos aqui, Constantinopla IV, certo? E vai refutar a heresia ariana quanto a Macedônia, as duas de uma vez. Ali também
foi criada uma liturgia mais solene, chamada bizantina. Ela empregava a língua grega, não era o latim, portanto, né, a grega, e politicamente o Império Bizantino deu sequência àquele sistema imperial romano. Tanto é que eles se entendiam como romanos. Eles não entendiam como nem bizantino, né? Bizantino é um termo que vai ser criado muito depois. E ali eles forjam, então, uma monarquia autoritária. O rei, o imperador, vai mandar na igreja, né? Vai ter o chamado direito divino, a força, claro. E o soberano é chamado Basileu, que era o chefe tanto político como religioso. Então, naquela região, né, vai se confundir ali, né, as duas coisas, o sistema político e religioso. Constantinopla constitui um patriarcado no mundo cristão e o patriarca, como disse, era a autoridade mais elevada na hierarquia oriental. É uma igreja controlada pelo Estado. O Império Bizantino tem o seu apogeu, né, no reinado do imperador Justiniano, século VI. Ele foi muito influenciado por a sua esposa Teodora, e o seu reinado aconteceram alguns conhecimentos que vamos falar agora. Então, o que é essa imagem? Essa imagem é da igreja de Santa Sofia, lá em Bizâncio, né? Constantinopla. É uma imagem aí que remete ao Império Bizantino. Era uma igreja cristã, né? Oriental, bizantina, portanto, ortodoxa, e ela agora, depois da tomada da Turquia, né? Dessa região dos cristãos, pode ver que ela está com 4 minaretes que revelam, então, que ela agora é uma mesquita. Depois eles transformaram em museu, agora parece que vão retornar para que ela seja mesquita de novo, com muito questionamento também por parte dos cristãos do Ocidente. Alguns acontecimentos lá. O que aconteceu lá? A revolta de Nica. Já viram falar do tênis, né? Nike? Onde vem o nome aí, ó. Né? Nica, revolta de Nica significa vitória, né? Nica. Em 532, promovida pela oposição ao governo de Justiniano, colocou em risco o poder imperial. Também teve um outro acontecimento, que foi a codificação e a compilação do direito romano, chamado Código de Justiniano. Ele influenciou o Código de Direito Canônico, viu, gente? E toda a legislação moderna. Também teve a construção da Basílica da Hagia Sofia, Santa Sabedoria, tradução, a tentativa de refazer, na verdade, o Império Romano com a conquista de parte do Ocidente, dominado pelos bárbaros. Então, esse Império Bizantino, ele faz algumas incursões do lado ocidental, né, dos bárbaros lá, conquista uma parte, algumas partes, e ele, então, domina esses trechos, esses pedaços ali do lado ocidental, tirando dos bárbaros e colocando assim uma parte desse império por lá. Depois de Justiniano, o Império Bizantino vai entrar em decadência. Os grandes adversários de Bizâncio, que acabaram derrubando, né, os persas, os árabes e depois os turcos otomanos no final, vão conquistar Constantinopla no século XV, 1453, e termina aí o famoso Império Romano Oriental. No que diz respeito ao cristianismo, lá do Oriente, ele vai progressivamente distanciando do cristianismo ocidental. Então, começa a haver um distanciamento, até ocorrer, de fato, depois um cisma, que é o que nós vamos ver agora. O cisma do Oriente. Os cristãos orientais e ocidentais, eles se divergiam desde o começo. Quando separou ali, né, o Império Romano, né, já
Na época já da liberdade cristã, já começou a haver uma divisão. Eles não tinham a mesma língua, por exemplo, um tem grego e a outra língua, no caso do Ocidente, o latim, e nem têm o mesmo temperamento, eles pertencem completamente a dois mundos diferentes, políticos, culturais, etc. Por outro lado, o fato de Roma ser o centro da catolicidade e que um novo império ocidental estava sendo construído com os bárbaros, lembram lá, né, com os francos, contribuiu não pouco para esse distanciamento da Igreja bizantina, ao mesmo tempo em que o Oriente lá acontecia, né, a força invasora do Islã, e isso enfraquece e vai derrubar o Império Romano do Oriente, como falamos. Mais danosa ainda para a unidade da Igreja, vejo que estamos caminhando para o cisma, né? Foram as heresias, marianismo, nestorianismo, monofisismo, tudo isso motivou a acontecer essa divisão e separação. As igrejas foram divididas em várias no Oriente. Nós temos a monofisita do Egito e da Etiópia, né? A igreja copta também por lá, da Síria, chamada Igreja Jacobita, e da Armênia. Até hoje, né? Temos aí. No Ocidente, nós temos o centralismo do Papa, ele se afirma cada vez mais, ele vai entrar em choque com as pretensões do patriarca de Constantinopla, de considerar-se como autoridade suprema doutrinal, né, com relação à doutrina da igreja, e disciplinar, em igualdade de condições com a autoridade. Então, o que vai acontecer? Né? O Papa em Roma e o Patriarca em Constantinopla vão entrar em choque. Por isso, essa imagem aqui, né, do cisma que vamos pondo. No Concílio de Calcedônia, em 451, o Papa dessa época, Leão Magno, ele protestou contra a concessão de privilégios iguais aos de Roma para a sede de Constantinopla, né? A Sé, né? E em 593, o Papa Gregório Magno se opôs ao uso de título de patriarca ecumênico por parte do bispo de Constantinopla. Então, alguns acontecimentos que vão se impondo até acontecer a ruptura. Por isso que hoje nós temos igreja ortodoxa, né? Ou várias igrejas ortodoxas do lado oriental. Os conflitos que apareceram e a ruptura. Um dos conflitos sérios que eu disse aqui para vocês é o iconoclasmo, né? O que foi? Já falei, né? Foi a rejeição do culto das imagens nas igrejas. Houve grandes conflitos em torno da questão, parcela considerável dos fiéis, né, não vai aceitar esse tipo de movimento, vai resistir. Finalmente, o Concílio Ecumênico de Nicéia II, 787, declarou legítima a veneração das imagens e seu uso na igreja, certo? Então, causou um conflito muito grande, mas o Concílio de Nicéia II resolve essa questão. A coroação do Carlos Magno também vai ter um problema, né? Vai causar um conflito também entre os dois lados, oriental e ocidental. Ele era o imperador do Ocidente, feito pelo Papa Leão III. Isso vai ofender o imperador oriental, que ele se julgava o detentor de poderes sobre o Ocidente. Então, quando há um novo império e um novo imperador do lado aqui, ó, dos católicos do Ocidente, os católicos e o patriarca vão reagir, né, do Oriente. Eles se acham, então, protetores. Tanto o imperador, né, vai reclamar com a igreja, porque ele também defendia a igreja, né? Eram cristãos. E como o patriarca, juntamente com o Papa, ou nesse caso, né, conflito contra o Papa. Também tem a questão do filioque no credo, no Ocidente, agravou então essa relação com os bizantinos,
pois os orientais não aceitavam a procedência do Espírito Santo, do Pai e do Filho. O que aconteceu aqui? Né, os orientais professavam que o Espírito Santo vinha do Pai. E chegaram, né, num certo momento, a estar junto com os ocidentais nessa mesma definição doutrinária. O que acontece é que a Igreja cristã do Ocidente, ela começou-se a professar que o Espírito Santo vinha do Pai e do Filho. Filioque, né? E do Filho. Então, os orientais não aceitaram isso, né? Acusaram a Igreja do Ocidente de ter mudado sem eles saberem, né? Sem discutirem, uma espécie de imposição, né? Já vinha uma animosidade muito grande com esses acontecimentos que nós falamos, e isso daqui só vai piorar. Aí vem a ruptura, né? O cisma propriamente dito ocorreu em 1054, século XI, e aconteceu junto aí com Miguel Celulário, patriarca de Constantinopla, vamos em frente, o qual, em represália às iniciativas dos latinos na Itália Meridional, que era, né, um pouco dos domínios aí desses gregos, ordenou às igrejas e mosteiros latinos de Constantinopla que assumissem o rito grego. Então, vai haver esse conflito muito grande. O Papa Leão IX, né, no caso, ele enviou a Constantinopla, por causa desse conflito, né, o cardeal francês Humberto da Silva Cândida e Pedro de Analfi. Eles se desentenderam com o patriarca, né, os legados do Papa, com Miguel Celulário, e eles, né, não tinham acordo, então eles depositaram a bula da excomunhão sobre o altar da Hagia Sofia, Santa Sabedoria, e a partir do dia 16 de julho de 1054 se consumou o cisma, todo mundo excomungou todo mundo, né? O Papa excomungou aí o Oriente, todo mundo de lá, né? Os padres e bispos, etc., e o patriarca de Constantinopla também excomungou o Papa do Ocidente, os cristãos e os sacerdotes, e estava todo mundo excomungado. É isso que aconteceu, né? Um excomungou o outro, como é que fica isso, né? Ai, ai. É o que acontece. Vamos ver a questão ainda do Papa e a sociedade medieval para a gente entender um pouco a questão da influência da Igreja, que tanto falo, né? No sistema medieval. Então, o feudalismo. Desde o final do Império Romano, a população abandonada e sem proteção, né, com a invasão dos bárbaros, se agrupa em torno dos castelos dos senhores locais, proprietários de terra. Juridicamente, a terra pertence ao imperador ou ao rei, mas, de fato, ela era usada como o benefício ou o feudo, né? Benefício aqui chama feudo também, para esse senhor, que ele recebia, senhor feudal, né? Recebia esse feudo. Ele se torna vassalo de um soberano. E esse senhor local podia conceder para outro parte das suas terras. E aí ele se torna aí soberano de outros vassalos que podem fazer outros vassalos doando terras. E aí esse pessoal aí vai criando um poder muito grande. Os escalonamentos dessas classes passa a ser estamental, né? Estamentos estanques, classes estanques. A nobreza, né? O clero e o povo, essas são as classes. Uma classe que combate, uma classe que reza e uma classe que trabalha. Mais ou menos isso, né? Mas é o que temos na sociedade medieval. Os bispos e os abades, eles passaram a ser senhores importantes. Lembra que o abade é o pai dos mosteiros, né? Dos monges. Então, eles passam a ser senhores importantes, conselheiros do rei. Então, em vários lugares, né? A igreja está
junto com o rei. Então, tem padres, tem abades que estão aconselhando os reis, eles são católicos. E os simples sacerdotes vivem de uma vida mais simples, equiparada à dos servos. O alto clero, ele não pode evitar de se ver envolvido na vida agitada da época, né? Temos aí extensas, ricas propriedades na mão de eclesiásticos, né? Tanto papas como bispos e abades. Na verdade, eles ganham muita terra, né? Então, aqui nós temos uma ideia, né? O rei, o duque, conde, alto prelado, né? O clero, claro que tinha o clero mais alto e o clero mais baixo. Aqui temos cavaleiros, senhores, bispos e abades, que está na parte mais baixa, soldados, camponeses e servos na parte de baixo da pirâmide. Provavelmente você já tenha visto sobre isso. Durante um longo tempo da história, o Papa era considerado a máxima autoridade de seu tempo, mas, a partir do século VIII, foram os papas que coroavam os imperadores, isso já falamos. Os imperadores tiveram um papel decisivo na eleição de vários papas, então a coisa fica muito misturada, né? Era de agrado do imperador, do rei, né, forçava para eleger o papa, porque aí o papa podia, né, favorecer aí o seu império, o seu reinado. Os bispos eram nomeados pelos grandes senhores, reis, duques, condes nessa época, né, que procediam com critérios políticos, é claro, né, e aí a igreja se misturando com isso, tinham bispos, né, que eram verdadeiros senhores feudais, né, mandavam politicamente mais do que tudo. Eram homens, muito desses homens que vinham de famílias nobres, não tinham nem vocação, na verdade, né, para, para serem sacerdotes. E vão buscar honra, né? Vão buscar poder e riqueza. Isso aconteceu, infelizmente. Essa deplorável situação fomentou grandes vícios que se tornaram comuns naquela época. Por exemplo, a simonia, que é vender objetos, coisas sagradas, o nicolaísmo, que estava envolvido com a questão de casamento, prostituição, e o nepotismo, que é, né, trazer pessoas da sua família, favorecer e conseguir cargos dentro da... Olha a situação da igreja que chegou nessa época aí. É de admirar que, em meio a tantos problemas e dificuldades, a igreja tenha desempenhado a sua missão e não lhe faltaram homens dignos e santos, e graças a Deus nós sabemos. Nós temos aqui uma imagem, né, do abade de Saint-Denis, Suger, lá na França, século XII, para a construção do mosteiro e a catedral, ele aqui vendendo coisas sagradas, né? Vendendo sacramentos e assim por diante. Vejam vocês. Opa, passei demais aqui. Vamos falar a luta pela liberdade. Algumas pessoas, uma parte da igreja não aceita esse tipo, né, de situação toda de decadência que a igreja está vivendo. Nós temos aí, então, Cluny, né, que é um mosteiro, e a partir desse mosteiro vai começar toda uma revolução, certo? O movimento de renovação, então, surge com Cluny, na França, em 910. Ele é fundado, esse mosteiro, e é um mosteiro beneditino, São Bento. Durante mais de 2 séculos, as centenas de mosteiros filiados à abadia mãe de Cluny constituíram o baluarte mais importante do cristianismo. Por quê? Milhares de homens cheios de fé e de amor a Jesus Cristo se consagraram a ele, vivendo uma intensa vida de oração e espírito de comunidade, espírito fraternal, gente. Então, daqui de Cluny vai sair essa mudança que vai acontecer na igreja. O espírito, então, de austeridade, oração e hospitalidade que se respirava nessas muitas abadias de Cluny, despertou na população cristã o desejo de viver segundo os ensinamentos do Senhor, uma igreja mais pobre, né, mais simples.
Uma das medidas mais oportunas tomada pelos abades de Cluny foi doar os seus mosteiros aos santos apóstolos Pedro e Paulo, colocados sob, então, a responsabilidade e cuidados diretos do Papa. O que acontecia, então? Eles evitavam que os monarcas, que os reis, né, os imperadores e príncipes, eles se apoderassem desses mosteiros, dessas abadias, certo? Então, aqui pertence ao Papa, é o Papa que manda, não é nosso, porque está aqui na França, não quer dizer que é o rei da França que vai mandar, né? Ele está sob as ordens do Papa. Tenhamos presente que nesse período, século X, o papado havia chegado numa decadência deplorável pela baixa qualidade moral e humana dos que exerceram esse cargo. Infelizmente, muitos papas, né, tinham mulheres prostitutas, tinham filhos, esses filhos bagunçavam em Roma, situação difícil. Vamos ver também uma outra situação que acabou gerando um conflito muito grande entre o Papa, né, a Igreja e os reis dessa época. Lembram que agora, né, são vários reinados. A questão da investidura, e a figura mais proeminente aí é Gregório VII. Então, a entrega de benefícios na Idade Média, lembram? Aquela porção de terra, né, o feudo, ela era feita por duas cerimônias de contrato feudal. A homenagem e a investidura. Então, não tem nada a ver com a homenagem de hoje, é outra coisa, né? E investidura também. Pela homenagem, o que acontecia? O vassalo jurava lealdade ao seu suzerano, ou suzerano, alguns falam, né? E pela investidura, o suzerano entregava ao vassalo a posse do benefício. Eram duas coisas, então, diferentes. Uma era jurar lealdade, era uma cerimônia, a outra era entregar a posse daquele benefício. Quando se tratava, gente, de um território eclesiástico, a investidura era feita com a entrega pelo sucerano do báculo e do anel, símbolos da autoridade espiritual. E isso constituía um problema, um abuso muito grande, uma intromissão do poder dos reis nos assuntos espirituais. Era preciso, então, fazer essa reforma, e isso vai ser tarefa do Gregório VII. Na quaresma de 1075, esse nosso Papa, ele vai proibir os bispos, sacerdotes e abades de receberem qualquer investidura de ofício sagrado dos seculares. De quem? Né? Dos príncipes, dos reis, ou talvez de um grande senhor feudal, um duque, né? Um marquês. E, do mesmo modo, ele proíbe os condes, duques, reis e imperadores que eles concedam para o futuro semelhantes investiduras, sob pena, em ambos os casos, de excomunhão. Então, o Papa vai, né, jogar duro, jogar muito duro, proibindo toda essa questão das investiduras. O imperador do Santo Império Romano Germânico, já mais para frente, Henrique IV, ele sentiu-se atingido por essa proibição, né? E ele vai convocar uma reunião chamada Dieta de Worms, em 1076, dos bispos daquela região ali, mais ou menos, da Alemanha hoje, né? Dos bispos seus partidários, olha só. E ele vai declarar Gregório VII, o Papa, deposto. E o que vai acontecer? A resposta do Papa foi a excomunhão desse nosso imperador e desligou todos os cristãos aí, súdito dele, da lealdade para ele. Consequência disso, ele vai atravessar os Alpes, vai à Itália buscar o perdão do Papa. Ele vai conseguir, sim, esse perdão, mas depois de 3 dias esperando lá num castelo. Então, o Papa falou, você vai esperar aí, né? Ele vai ser perdoado, recupera o seu poder na Alemanha. Depois que recuperou o poder, ele volta a atacar o Papa, invade a Itália, aprisiona o Papa Gregório VII e o Papa vai se refugiar no castelo de Santo Ângelo. O Papa, pressionado, né, chama os normandos
e esses vêm em seu socorro, né, que é um outro grupo de bárbaros, de pessoas, de reinados. Eles expulsam os alemães, mas o que acontece? Eles saqueiam a cidade de Roma. Gregório é triste, né, com tudo isso, vai se retirar para Salerno. Em 1085, aí ele falece. A questão da investidura foi resolvida lá no século XII, em 1122, com a concordata, uma outra concordata de Worms, entre, dessa vez, Papa Calixto II e o imperador Henrique V, um outro já, né? Ficou decidido o quê? Que os bispos elegeriam pelo clero, né, os seus comandados ali, recebiam do Papa a investidura espiritual, não mais dos reis, simbolizada aí pela entrega do báculo e do anel, mas antes disso, né, nesse acordo que eles fizeram, antes de entrar na posse do cargo, eles deveriam prestar o juramento feudal ao imperador, certo? Por causa da região, né, onde ia atuar. A igreja sai desse conflito, resolvendo a situação, com o direito de eleger seus próprios membros, o que não tinha antes, confirmou sua independência em frente às autoridades leigas, e a igreja, a partir daí, vai ganhar um poder tão grande, vai ser a mais poderosa instituição da Europa feudal. Nós temos agora o apogeu da igreja nessa época com Inocêncio III. Ele foi eleito papa aos 37 anos, novo, né? Papa com 37. Ele é de origem romana, das famílias grandes, ricas, né? Dos condes Lotário de Senyi. Ele é um grande homem, né? Um homem de valor excepcional. Foi a mais alta autoridade moral da sua época ali na Europa. Suas ideias sobre a missão do papado eram radicais e no mesmo espírito de Gregório VII. Durante o seu pontificado de quase 20 anos, então, tá vendo, né? Ele começou novo e ficou 20 anos no poder. O que aconteceu? Repetidas vezes, ele interveio nos problemas políticos da Europa, impondo soluções que ele considerava corretas. Ele interveio com êxito nas eleições na Alemanha, ele resolveu questões na Dinamarca, Aragão, ele se envolveu, né, em vários reinados. Ele excomungou João sem terra da Inglaterra e somente o perdoou com a condição dele se converter em seu vassalo, pagar ao Papa um tributo anual. Então, para chegar ao ponto do Papa impor isso, né, aos reis, é um sinal do grande poderio do Papa nessa época. Foi Inocêncio III quem pregou uma cruzada contra os albigenses e a quarta cruzada contra os muçulmanos. E essa quarta cruzada, gente, ela foi desviada pelos venezianos que estavam fazendo em nome do Papa essa cruzada. Eles desviaram e saquearam Constantinopla, infelizmente. Constantinopla era uma cidade cristã, então cristão contra cristãos. Seu poder culminou com a celebração do Concílio de Latrão V, em 1215, o maior da Idade Média. Nesse concílio, 1.200 prelados e embaixadores de quase todos os príncipes da cristandade apareceram. O que foi decidido ali? Foi condenada a heresia dos valdenses e albigenses, que eram ali do sul da França, né, dos francos, que entraram muito em conflito com a igreja, com o Papa, negavam uma série da doutrina cristã, católica. Então, houve, inclusive, né, essa cruzada aí, houve um massacre deles. Foi uma coisa muito triste para a igreja. E ali foi definida também a doutrina da transubstanciação, certo? Deste concílio de Latrão IV. E também foi definida a obrigatoriedade da confissão anual para os católicos. Não tinha como, né? Não tinha orientação da confissão, não é? E eles agora, então, vão se confessar uma vez por ano. Também foi Inocêncio III quem aprovou as ordens mendicantes, lembram? Os franciscanos, dominicanos, é nessa época. Ele vai falecer
vítima da peste, né? Estamos em tempo de pandemia, o Inocêncio III, esse grande papa da igreja, falece então pela peste em 1216 e ele foi cuidado por São Francisco de Assis. Vamos ver um pouquinho da questão das cruzadas, que é outro tema também da igreja no período medieval. As cruzadas foram expedições organizadas pelos cristãos da Europa para libertar Jerusalém e os lugares santos dos turcos muçulmanos. Aí nós temos franceses, alemães, ingleses, italianos. Eles partiram ao apelo do Papa Urbano II no Concílio de Clermont em 1099. Século XI é que começam as cruzadas, tá bom, gente? As relações entre os cristãos e muçulmanos do Califado do Egito eram amigáveis até o século XI, mas no século XI a situação vai mudar com a chegada dos turcos seljúcidas. Esses turcos começaram a hostilizar, né, os peregrinos que iam direto lá para Israel. Não tinha Israel ainda, uns chamavam de Palestina, etc. E eles ameaçam também invadir o Ocidente. Aí o imperador bizantino Aleixo I, né, sendo atacado de todos os lados, pediu ajuda do Ocidente, pediu ajuda para o Papa contra esses turcos. O Papa Urbano II responde com as pregações do Pedro Eremita, ele vai mandar essa pessoa pregar, né, esse padre. Foi organizada, então, a primeira cruzada e ela foi feliz e ela conquistou Jerusalém e fundou vários estados cristãos lá no Oriente, né? Antioquia, Edessa, Jerusalém, Trípoli, na Síria, e também sucessivas cruzadas nas quais a política dos príncipes, especialmente de Veneza, esse daí sempre deu trabalho, né? Nem sempre tiveram motivações religiosas, mas políticas e econômicas. Então, nós estamos aqui, né? Os turcos, temos esse condado cristão de Edessa, Principado Armênio da Cilícia, Icônio, olha, Principado de Antioquia, de Trípoli, e aqui, né, o reino de Jerusalém. Aqui também os turcos, já aí, né, o califado de Fatímida. Então, nós temos os turcos aqui, né, os muçulmanos, ó, Sultanato de Rum, né, e aqui encravado esses estados aí dos cristãos. Em 1144, Edessa caiu sob o domínio do emir turco de Mossul, em 1184. Jerusalém era conquistada pelo grande Saladino Sultão do Egito, e em 1291 caiu o último baluarte cristão, a fortaleza de São João d'Acre. Eu acho que talvez tenha um ponto ali, não sai agora, né? Mas é isso mesmo. Em 1187, Jerusalém vai ser reconquistada por Saladino, sultão do Egito. E aí termina, né, com a queda de São João d'Acre, termina aí a presença cristã nesses lugares, apesar presença cristã assim, né, de uma organização estatal, mas tem muitos cristãos ainda morando por ali, vão ter que se submeter, pagar imposto, tudo para os muçulmanos. Os cruzados ideais, os que, né, tiveram grandes conquistas, Godofredo de Bouillon, São Luís da França, o primeiro e último dos cavaleiros cruzados. Godofredo de Bouillon primeiro, São Luís o último. Na verdade, ele não chegou nem a conquistar Jerusalém, morreu antes no caminho. Um outro tema já bastante polêmico que vamos tratar aqui, é uma pena que não temos tanto tempo para tratá-lo, mas é um tema, né, bastante polêmico. Mas vamos pontuar, pelo menos. A Inquisição, né? Ela surgiu da cruzada contra os albigenses para investigar e julgar os casos de heresia. As penalidades variavam, né? Não todo mundo que ia para a Inquisição ou era denunciado, ele era morto na fogueira. Não tem isso.
né? Alguns recebiam penas como jejuns e estavam livres. Outros tinham que fazer orações, outros ganhavam multas, outros, já mais graves, né, prisões, e também podia sim ter condenação à morte, como teve, sendo que nesse caso, né, o acusado era entregue ao poder secular, né, nas mãos dos reis para serem executados. A execução pela fogueira aconteceu também, não tanto quanto falam, era chamado de auto da fé, principalmente ali em Portugal, Espanha. O rigor contra os hereges, naquela época e para aquela mentalidade, era aceito como uma necessidade pública, né? Era para salvar o Estado. Por quê? Porque o herege ele era considerado um renegado que era traidor dos princípios fundamentais daquela sociedade, né? Daquele reinado. A Inquisição pode também ser explicada, claro, à luz da mentalidade da época, mas nunca ela pode ser justificada à luz do pensamento cristão. Esse foi um erro, não tanto quanto falam, muito menos pessoas morreram condenadas na fogueira também, né? A Inquisição foi instrumento de dominação política por parte dos reis, principalmente da Espanha e da França. Então, vejam bem, os reis aqui, né, estão mandando nos reinados. A Inquisição teve um momento em que ela salvou, quando ia para a Inquisição, ela salvou as pessoas de quando eram condenadas, né, ou quando elas eram delatadas, normalmente já ia para a morte, né? Enquanto que a Inquisição não dava, investigava, chegava à conclusão que era só um jejum, uma oração, uma multa. Nem todo mundo foi morto, como eu disse, na fogueira. Aí novos estudos, né, trouxeram à luz informações importantes sobre a Inquisição, com números muito diferentes do que se propaga hoje em dia, até hoje, né, se propaga isso pelas escolas, pelas universidades, etc., né, fazendo da igreja aí, né, a pior coisa que existia. Aqui do lado, então, nós temos nessas novas pesquisas, por exemplo, aqui, ó, Barcelona, o número total de julgamentos entre 1540 e 1700, de 5.000, né, que foram julgados, o número de executados foram 53. Não deveria ter nenhum, né? Mas olha os números diferentes. 5.000 foram julgados, 53 foram executados esses julgamentos. Não quer dizer que todos foram mortos, né? Temos Navarra, Maiorca, Sardenha, Saragoça, Sicília, Valência, Cartagena, e assim, né, vários aqui. É uma tabela do pesquisador Rino Camilleri. A Inquisição. Uma outra questão interessante aí, né, para a gente também olhar com cuidado, são as universidades. Elas passam a ter existência legal com cartas de fundação da igreja ou do papa. São dirigidas por um reitor, divididas em várias faculdades, que são dirigidas por pessoas, né? O diretor aí chamado deão. Na Idade Média existiam no máximo 4 faculdades, a de teologia, de direito, medicina e artes. Então tudo isso ainda, né, está vindo à tona, né, as pesquisas e etc. Os graus outorgados eram 3, bacharelado, né, a licenciatura e o doutorado. A língua universitária era o latim, então tinha que saber latim, e usavam salas das igrejas, que depois elas eram transformadas em sala de aula e depois, quando ia crescendo tudo isso, se transformava na universidade. Para abrigar os alunos pobres, vejam isso, gente, existiam os colégios, dos quais ficou célebre o famoso colégio de Sorbonne. Por que tem esse nome? Porque foi fundado por Roberto Sorbonne. Sabe quem era esse que fundou essa faculdade, esse colégio, e depois, hoje, uma das maiores universidades do mundo? O padre capelão do rei da França. Sim,
Roberto Sorbonne, então, né, um padre que fundou. A base dos estudos era formada nas universidades aí, né, e também nos colégios, pelo que foi chamado de trivium e quadrivium. O trivium era, né, se estudava com ele a gramática, a retórica e a dialética, certo? Gramática era latim e literatura, retórica, estilística e textos históricos, portanto, a história, e a dialética, que tratava da filosofia. Já o quadrivium abrangia aritmética, geometria, que era mais geografia, astronomia, que cuidava da física, e a música, para vocês verem que tipo de estudo que tinha. O método de estudo no tempo medieval, né, da igreja também, é o escolástico, que compreendia dois momentos: a lécio e a disputácio. A lécio era a leitura, comentário, era análise dos textos. E depois vinha a disputa, que era o debate propriamente dito sobre o tema que tinha sido colocado anteriormente. As principais universidades medievais foram Paris, Oxford, Cambridge, tem até hoje, né, gente? Salamanca, Coimbra, Bolonha, Pádua e Heidelberg e outras tantas. Temos aqui Cambridge, na Inglaterra, olha só, e a Universidade de Paris, na França. Vamos ver um pouco da mentalidade cristã medieval, certo? Essa mentalidade, ela é marcada, então, pela igreja, né? A mentalidade do homem medieval é uma mentalidade cristã, em sua maioria. Primeiro, vamos ver a questão aqui, o número 1, providência divina. Aceitação espontânea do sobrenatural, em que a última explicação para esse, né, cristão, para esse homem medieval, está no além, né? Deus vela sobre o mundo com a sua providência. Então, Deus é providente, ele tem essa mentalidade cristã. Também o espírito comunitário, o homem se sente parte de um todo, trabalha voluntariamente pela comunidade, constrói as catedrais, aí temos as catedrais do lado aqui, né? Principalmente essa catedral de Chartres, na França, que eram obra de todo mundo. E aí tem a valorização da vida contemplativa, que era essencial para a sociedade. Acabou a religião, não tem mais. Vejam agora, aqui do lado esquerdo meu, né, umas citações de como esse povo construía com amor as catedrais, as igrejas. Em 1144, Roberto de Torigni, abade do Monte Saint-Michel, escreveu. Então, acharam esse escrito dele. O que ele escreveu? Neste ano, se viu em Chartres fiéis que se atrelavam a carros carregados de pedras, madeiras, trigo e tudo que poderia ser usado nos trabalhos da catedral, cujas torres cresciam como por arte e magia. Então, era uma alegria para construir essas catedrais. Ele continua. O entusiasmo tomou conta da Normandia e da França. Em todos os lugares se viam homens e mulheres arrastar fardos pesados através de pântanos lamacentos. Por toda parte se fazia penitência e em todo lugar perdoavam-se os inimigos. Vejam, né, como essa mentalidade do cristão medieval. Então, toda a vida é colocada sob a proteção de Deus. Aí nós vemos as nações, as províncias, dioceses, né, que são colocadas sob uma profissão e uma proteção de um santo, né? Além dos domingos, havia em média de 40 dias de santos de guarda, feriado, né? Mais do que feriado, né? Dia santo. A vida política, desde a posse dos prefeitos e da instalação das câmaras municipais, estava aí sob a influência da bênção divina. Era um homem que era otimista. A imagem difundida da Idade Média como uma idade de culpa, pessimista, com preces e flagelações somente, não é tão verdadeiro, gente. O melhor exemplo contrário de tudo isso é São Francisco de Assis.
que sentiu como poucos a beleza e a pureza de toda a criação. Em síntese, o ideal da época era o de louvar o Criador pelas suas obras. Questão da riqueza, como é que fica a cabeça do cristão nessa época? Os medievais concebiam a riqueza como resultado do trabalho e do suor do homem. Daí a proibição do empréstimo a juro, pois sendo o dinheiro uma coisa inerte, não poderia render sem a intervenção do esforço humano, certo? Então, dinheiro vem com trabalho, não vem com ócio, né? Com roubo, com outras coisas. Questão da religiosidade desse homem. Como é que acontece essa religiosidade? Aqui nós temos algumas relíquias, e é isso que nós vamos falar aqui. O homem medieval, ele se orienta para Deus e depende diretamente de Deus. A terra é uma região de passagem, né? A verdadeira pátria encontra-se no além, no céu. Enquanto caminha aqui embaixo, ele vai enfrentando duas forças contrárias: o bem, Deus e os santos, e o mal, o diabo e os seus sequazes. Para ele chegar ao céu, o apoio dos santos era fundamental. E aí vem as relíquias, né? Na vivência da fé, elas ocupam um lugar de destaque. O homem medieval deseja ardentemente ter à sua disposição um pedaço da realidade do sobrenatural. Isso que significa a relíquia. E hoje, né, atualmente, a questão das relíquias voltando muito forte. Desenvolve, então, naquela época, um verdadeiro comércio em torno das relíquias, elas são muito cobiçadas, e a maior relíquia que todos querem é ir para a Terra Santa, né? Lá tudo é sagrado. O que nós temos aqui? O Santo Graal, que está guardado na Catedral de Valência, na Espanha, que é o Graal, é o cálice, né? Onde Jesus pegou, né? Tomou o sangue de Cristo, o sangue dele mesmo, né? O vinho, ali transformado em sangue, deu aos discípulos. O sudário de Oviedo, pano que cobriu o rosto de Jesus, e o linho crucis, que é um pedaço da cruz do Senhor, né? Que está aqui também. Então, são as relíquias. Não sei se vocês têm alguma relíquia, né? Mas, nessa época, nós temos um exagero até, né? De valorizar demais relíquias, inclusive relíquias que nem eram relíquias, né? E aí começa a falsificar relíquias. É um grande problema. Com relação à frequência sacramental, é marcada pela confissão. Aí o quarto concílio de Latrão, que nós vimos lá atrás, estabelece a confissão anual. A comunhão eucarística também é pouco comum, 3 ou 4 vezes durante o ano. A devoção eucarística, então, vai crescer cada vez mais na missa. No século XIII, o Papa Urbano IV estabelece a festa de Corpus Christi, é nessa época, cujo ofício e missa foram compostos por São Tomás de Aquino, gente. Olha aí esse grande, fabuloso santo da idade que a Idade Média produziu, não é verdade? Nós temos o culto à Virgem Mãe, conhece aí uma notável evolução. São numerosos santuários marianos que são erigidos, catedrais também, são dedicados a ela. Tem a oração da Ave Maria, que se difunde com a composição final por volta do século XVI. Temos a devoção do Rosário, que vai se difundindo aí a partir do século XIII. E aí nós temos aqui, né, a imagem de Nossa Senhora entregando entregando o terço, né, o Rosário para São Domingos. E aí nós temos, então, a difusão, né, desse notável culto à Mãe de Deus. O conhecimento da Bíblia é muito pouco entre todo mundo, né? O povo auria nas pregações esse conhecimento da Bíblia, também na arte dos vitrais, nas esculturas das catedrais. A Igreja Medieval Católica constitui a única instituição organizada dessa época medieval
ela tem, então, essa função cimentadora, ela que segura, né, essa civilização nova, e ela se identifica também com isso, numa época em que a Europa estava fragmentada. Mas ela, com isso, vai ter alguns controles. Por exemplo, sobre o tempo, né? O tempo social ele é dividido pelo ciclo litúrgico, e as pessoas vão seguir o tempo pelo Advento, Quaresma, Páscoa, Pentecoste. E a divisão do dia, né, também é marcada aí pela Igreja, as horas canônicas, né, matinas, laudes, primas, terça, sexta, nona, as vésperas e as completas. São os horários que nós padres, não todas até hoje, mas a gente reza sim. As laudes, rezamos nós, os padres diocesanos, né? Rezamos as vésperas, rezamos as completas. E alguns padres podem rezar e rezam também as outras. Já os monges, né, rezam todas elas. Sobre as relações sociais, importante também, né, que foi estabelecendo normas sobre o casamento. Então, essas relações sociais também influenciadas pela igreja. E o casamento passa a ser monogâmico, né, gente? Indissolúvel, exogâmico, quer dizer, né, com gente fora do seu grupo, e público, não é mais escondido. E há uma legislação ainda da igreja sobre a adoção, né, de filhos, a deserção, a herança e muitas outras relações sociais. Sobre os valores culturais e mentais. Eles estão ligados ao sistema de ensino, visto que a educação era eclesiástica, estava na mão da igreja, nos mosteiros, nas catedrais e nas universidades. Os sermões nas igrejas eram os meios de comunicação das massas, né? Por ali se sabia o que estava acontecendo. A estrutura eclesiástica traz o Papa, né? Com jurisdição sobre toda a igreja. A princípio, eleito pelo povo, e o clero romano, depois de 1059, com o decreto do Papa Nicolau II, eleito pelo colégio cardinalista. Então, vocês vejam que o Papa não tinha os cardeais ainda, né? Depois que vem os cardeais, e aí o próprio Papa Nicolau II passa para o colégio dos cardeais eleger o Papa. Isso daí no século XI. No século XIII, os cardeais constituíam uma espécie de senado da igreja, então nós temos aqui um trabalho do estudo na época medieval. A composição do clero, vamos ver como é que é, né? Já vemos aqui, né? Temos o Papa, nós temos os cardeais, temos o clero regular, né? Que temos aqui o bispo, o padre, são clérigos, né? Tinha suas dioceses e paróquias, e o clero regular, com os abades, os monges, os mosteiros, e assim por diante. É isso que nós vemos da composição do clero na Idade Média, mais ou menos é isso que nós estamos falando aqui, certo? Há uma crise muito grande nessa cristandade, estou andando um pouco, né, até por conta do tempo, e essa crise vai surgir aí, esse confronto, né, a partir do século XI, vai se afirmar, então, essa crise na monarquia feudal com o Papa. Olha o que vai acontecer. Os reis se aliam aos burgueses, enfrentam a nobreza feudal e desafiam a igreja. O crescimento do poder do rei, né, vai crescendo cada vez mais, vai colidir com a concepção do poder espiritual. O que está acontecendo aqui, não é? Então, há uma decadência do poder papal muito grande, é uma crise na igreja, e aí, com isso, o poder dos reis cresce. E aí, essa encrenca aqui que vai acontecer com vários reis, principalmente esse conflito entre o rei da França, Filipe o Belo, e o Papa Bonifácio VIII. Então, nós temos aqui, não é? Os juristas do rei afirmam que o rei
não tinha outro soberano na terra a não ser Deus, tá vendo? O rei fala, o Papa não manda em mim, quem manda é Deus. O Papa manda o seu legado dizer ao rei, Filipe o Belo, que ele foi enganado pelos seus juristas, o legado vai ser preso pelo rei. E aí a crise vai estourando cada vez mais. O Papa publica a bula Ausculta Fili, citando o rei para comparecer em Roma. Vocês acham que o rei vai ou não? Se ele foi ou não? O texto da bula vai ser falsificado antes de chegar lá, na França, e vai provocar uma indignação do povo contra o Papa. Vocês vejam, né? O Papa publica uma outra bula, Unam Sancta, em que ele desenvolve uma teoria das duas espadas, a do poder espiritual e do poder temporal. E ele sustentava que a primeira, né, o poder espiritual, pertencia à igreja. A bula, então, terminava, né, com a frase: declaramos e definimos que todo homem, para conseguir a salvação, ele devia estar necessariamente submetido ao Romano Pontífice. Quem? O rei. O rei, todo homem, portanto, o rei tinha que ser submetido. O Papa fala isso. Imagina se o rei vai gostar, não é? Ato contínuo, o rei mandou uma tropa à Itália que aprisiona e maltrata o Papa. É o famoso atentado de Anãe do século XIV. Nós vemos aqui, ó, né? Aquele que foi enviado pelo rei Filipe o Belo, ele bate no Papa, ele dá um soco no Papa, né? E o Papa vem a falecer logo em seguida em Roma com problemas mentais, foi um problema muito sério. Esse grande atentado, né, por isso que eu coloquei aí, de um monarca cristão contra o Papa, ele vai ferir não tanto a força política e militar do Papa, mas o prestígio moral. O fato de que ele tivesse sido possível tal ultraje é o pior de tudo, né? E ainda que tenha ficado impune, ele demonstra, então, uma mudança na mentalidade dos reis para com a religião e vai abrir aí o caminho para a monarquia absoluta com os seus abusos. O que nós vamos ter agora com tudo isso? Vai acontecer o cisma do Ocidente. O que é o cisma do Ocidente? Foi a existência simultânea de dois papas, um residindo em Roma, Urbano VI, e outro em Avignon, Clemente VII. Depois da morte do Papa Bento XI, o conclave vai eleger um Papa chamado Clemente V, prestem bem atenção, século XIV. Esse Papa ele era francês e ele é submisso ao rei Filipe o Belo, e estabeleceu a sede dele, do papado, em Avignon. Então, ele tira de Roma e leva para a França, que era lá também, ainda no sul da França, né? Era ainda feudo da Santa Sé. Então, aquela terra, mesmo na França, pertencia à Santa Sé. Começa, assim, um período de papas franceses sediados em Avignon, vai durar 70 anos, chamado Cativeiro da Babilônia, ou Cativeiro da França também, em referência à Babilônia Antiga. Em 1378, 70 anos depois, né, 73, vai falecer Gregório XI, que havia retornado a Roma, e o conclave dividido, né? Então, depois de 70 anos, Gregório, o novo Papa, ele volta para Roma, e o conclave, né, na eleição do próximo Papa, vai estar dividido entre italianos e franceses, e eles vão eleger um cardeal italiano chamado Bartolomeu Prignano, e ele vai adotar o nome de Urbano VI. Então, o novo Papa ele tem um conflito com os cardeais franceses, que fugiram para Avignon, para a França, né, os cardeais. E lá eles vão eleger um outro Papa. Estão vendo a encrenca? Já tem um Papa em Roma. E eles fogem para lá, não aceitam o Urbano VI, vão eleger um novo Papa, vão ter dois Papas. Calma que vai piorar ainda. Havia, então, dois papas, Urbano VI em Roma e Clemente VII em Avignon. Ficou conhecido, então, né, essa separação como cisma do Ocidente.
Tal situação dividiu a Europa, com a França, Irlanda, Escócia, Nápoles, Aragão e Castela. Eles apoiaram o Papa de Avignon, e a Inglaterra, Escandinava, Flandres, Hungria, Polônia e Alemanha, também Portugal, eles apoiaram o Papa de Roma. Como é que vai resolver essa situação? Há uma tentativa, então, de resolver isso. Não pode ficar dois papas, né? Não existe isso. Em 1409, por iniciativa da Universidade de Paris, católica, né? Foi convocado um concílio em Pisa para resolver esse problema. A ideia, então, era que os dois papas, o de Roma e o de Avignon, os dois deveriam renunciar. Vocês acham que eles renunciaram, sim ou não? Como nenhum dos dois compareceu ao concílio, eles foram depostos. Não tem mais, né, papa. Eles aceitaram isso? Não. Como havia sido depostos, os padres conciliares, considerados os dois depostos, eles elegeram Pedro Filareto, arcebispo de Milão, como novo papa, Alexandre V. Os dois papas depostos não aceitaram essa deposição, que eles tinham sido impingida a eles, e assim passou a ter três papas. Alexandre V, eleito em 1409, ele vai falecer em 1410, ele foi sucedido pelo cardeal Baldassare Cossa, eleito num conclave reunido em Bolonha, um outro conclave. E ele tomou o nome de João 23. Não é errado, não, é esse nome mesmo, João 23. Mas ele vai ser considerado um antipapa e depois ele vai ser tirado, né? Somente o concílio em Constança, no século XV, convocado pelo imperador da Alemanha, Sigismundo, com a anuência do Papa Gregório XII, que era o Papa legítimo, né, o primeiro lá, de Roma, ele impôs a renúncia dos três papas e elegeu o Papa da reunificação da Igreja, Martinho V. E aí findou o cisma do Ocidente, mas o prestígio do papado ficou abalado, né, gente? Ali o concílio de Constança. Muito bem, estamos terminando, então. A influência da Idade Média em nossos dias. Vou ler para vocês. Os períodos históricos posteriores foram responsáveis pela má fama do período, né, da Idade Média. No entanto, representa a gestação de um mundo moderno. As universidades, os bancos, relógios mecânicos, óculos, as ordens monásticas, a arte gótica, o canto gregoriano, a expansão marítima, a letra cursiva, as festas religiosas, são, entre muitas e outras coisas, contribuições que a Idade Média nos deixou. Como Hilário Franco Júnior ressalta, a democracia ocidental é mais medieval do que grega, já que na Grécia era para uma reduzida população nos estados, nas cidades-estados que podiam participar, né? Então, a democracia hoje que nós temos, ela é mais influenciada pela democracia medieval. Então, uma citação aí, né, dessa bibliografia que vocês estão vendo aqui, né? A influência da Idade Média em nossos dias. Muito bem, terminamos, graças a Deus. Vou deixar aqui as referências bibliográficas, certo? Para vocês olharem. Terminamos a história da Igreja medieval.